E tipos de plantação é interessante, porque existem várias receitas, entre aspas, para plantar uma igreja. Primeiro, eu posso plantar uma igreja no modelo mãe-filha, né? É aquela, Rafael, que você tem uma igreja mãe, você já tem uma estrutura, você tem crentes lá, você tem uma estrutura razoável, e você começa a pegar os crentes daquela igreja, treinar eles e enviar para outra localidade para plantar uma igreja filha. Na minha vida, até hoje, é basicamente o tipo de plantação que eu faço. Então, eu sempre tenho uma igreja mãe. Esse tipo de plantação é boa por quê? Porque a igreja mãe tem recursos. E às vezes recursos não é só financeiros, é mão de obra para ajudar na igreja filha. Então, no Brasil foi assim que eu plantei igrejas, na Croácia foi assim que eu plantei igreja, aqui em Portugal é assim que estamos a plantar a igreja também. O recurso, uma igreja mãe, uma igreja filha. Mas, às vezes, isso não existe naquele país ou naquela situação. Então, é um trabalho realmente pioneiro, onde não tem uma estrutura por trás. Né? Então, assim, imagine que um missionário, ou um pastor, um líder, com a sua família, vai para um lugar, não conhece ninguém, não tem ninguém por trás naquele lugar, e ele começa o trabalho. Então, esses trabalhos pioneiros são muito difíceis e exigem muito da família missionária ou da família do líder, porque não tem ninguém por trás deles. Né? Não tem uma outra estrutura. Então, ele tem que. Imagine que ele começa uma igreja é, nesse trabalho pioneiro. Então, normalmente, ele começa na casa dele, ou fazendo um evangelismo e tal, vai juntando aquela pessoa, vai discipulando. E com essas pessoas que ele vai juntando e discipulando, ele abre, né, e realmente passa para uma estrutura física e tal. Então, esse trabalho de pioneiro é muito, muito mesmo mais difícil do que uma igreja mãe, uma igreja filha. É. E eu pensando também um pouco a respeito mais aqui da nossa realidade aqui em Portugal, eu acho que seria o ideal, né, mesmo que igrejas daqui mesmo tivessem implantando outras igrejas aqui, igrejas filhas aqui, né, não tivesse porque infelizmente a gente vê muitas igrejas que estão aqui focadas em fazer coisas em outros lugares, em outros países, e esquecem que Portugal ainda não é alcançado pelo evangelho, Sim, né, então mais voltados para coisas, entre aspas, "secundárias", né, do que a própria terra. Então, temos igrejas portuguesas, igrejas brasileiras que aqui já estão, mas que às vezes estão tirando até recursos daqui e enviando para outros lugares, quando poderiam, por exemplo, estar colocando plantando uma igreja numa aldeia no interior, né, sim, que eu acho vamos dizer assim, seria algo que não é sustentável por si só, algumas aldeias não têm condições, não tem gente suficiente, não tem recursos suficientes, mas se há uma igreja matriz, uma igreja mãe por trás, isso é totalmente viável, né, sim. e poderíamos manter algo. E imagina, se cada igreja que está em tivesse uma igreja numa aldeia, será que a nossa realidade hoje seria essa que nós estamos vivendo?